Diálogo sobre a felicidade é a nossa trilha e hoje nós vamos falar sobre a história da felicidade. Dos pensadores clássicos aos contemporâneos, a gente vai passar algumas quintas nessa jornada. Vamos começar hoje. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42, a palavra nos diz: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 46: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pai bendito, nós te glorificamos por esta palavra. Suplicamos-te que a mesma faça morada e encontre acolhida no nosso coração. Visita-nos com a tua voz nesta noite, nos instrui, nos torna mais parecidos com teu Filho. Senhor, remove tudo que há de nós em nós e inclui tudo que há de ti em nós. Essa é a nossa oração e desejo sincero. Sejas conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Falar sobre pensadores parece-nos contraditório e a impressão que temos é que estaremos vindo para uma aula de história. E eu queria dizer para os irmãos e irmãs que essa não é a nossa intenção. Nós estaremos sempre dialogando com um pensador, mas pensando sobre o alinhamento com a Escritura Sagrada, tanto veterotestamentária quanto a Bíblia no Novo Testamento. Porque quando estamos pensando sobre verdades ditas por filósofos, psicólogos, nós estamos pensando sobre verdades ditas por Deus. Nenhum homem é capaz de falar sobre o belo, sobre o perfeito, sobre o grandioso, se não foi inspirado por Deus. Ainda que este não conheça a Deus a partir da pessoa bendita do Cristo, uma verdade dita por alguém continuará sendo verdade em todas as eras. Antes de começar a ministração, eu gostaria de trazer aqui 3 ideias que tentam ou que visam desconstruir alguns mitos. A primeira ideia é: nós precisamos saber sobre a felicidade, mas saber sobre a felicidade não nos torna feliz. É possível que a gente converse com algumas pessoas que já tenham participado aqui dos 8 encontros, e se você disser: olha, você está sabendo mais sobre felicidade? A pessoa vai dizer: estou sabendo já algumas verdades sobre a felicidade. Você é hoje mais feliz do que era quando começou a série? A pessoa vai dizer: não mudou muita coisa não. Então, saber sobre algo não necessariamente nos dará propriedade para viver este algo. É possível falar sobre pecado sem necessariamente estar em pecado, sim ou não? É possível falar sobre santidade sem necessariamente viver em santidade. Então, conhecer sobre determinada coisa não nos torna detentores. A gente pode saber sobre, mas se esse conhecer não se transforma em prática, nada acontece na nossa história. Então, o primeiro mito que eu quero desconstruir é essa ideia de que quando a gente conhece, a gente é feliz. Porque essa ideia ela começa com os gregos, lá no século V a.C. A ideia de que o homem sábio, o homem inteligente é o homem completo, de que aquilo que nós conhecemos é mais importante do que aquilo que a gente vive na prática. Segundo mito é a ideia de que quem tem a felicidade ou ter a felicidade, e aí eu preciso que a gente compreenda isso,
ter a felicidade não é pré-requisito para falar sobre ela, ou seja, só pode falar sobre felicidade quem é feliz. Aí alguém pode de repente dizer, olha, naquela igreja as pessoas elas beiram a arrogância, porque estão conversando sobre felicidade durante meses. Será que elas estão simplesmente dizendo para todo mundo que são detentoras da felicidade? Não, isso é um mito. Nós estamos conversando sobre a felicidade porque em todas as eras, homens e mulheres dedicaram suas vidas a pensar sobre isso. E na prática, essa é a busca que a filosofia tenta responder, é a busca que a psicologia tenta responder e todas as ciências humanas, todas as eras. E aí o terceiro mito que eu gostaria de desconstruir é que nós não encontraremos felicidade em filosofias e nós não encontraremos felicidade em psicologia. Pastor, se a gente não vai encontrar felicidade em filosofia e em psicologia, por que a gente está conversando sobre verdades que também tocam essas áreas de conhecimento? Nós sabemos que a felicidade não se encontra no saber, a felicidade não se encontra no ter, a felicidade não se encontra no parecer nem no aparecer, a felicidade se encontra numa pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, Senhor de Nazaré. Felicidade, ela tem nome, a felicidade, ela tem propósito, a felicidade, ela 2000 anos atrás se entregou por nós. O nome da felicidade é Cristo Jesus, o Senhor. Pastor, eu tenho Jesus, mas não sou plenamente feliz. O fato de você ter Jesus também não significa dizer que você seja uma pessoa plenamente realizada e plenamente feliz. Agora, é verdade dizer, pastor, eu tenho Jesus, sei que um dia eu serei plenamente feliz. E aí você pode guardar essa palavra no seu coração, porque quem tem Jesus pode estar enfrentando um drama agora, mas há uma promessa de Deus que o Senhor nos colocará diante de sua santa presença, e um dia gozaremos de plena, perfeita e completa felicidade. Então, é preciso que a gente comece dialogando sobre isso, porque a ideia, irmãos, é que a gente converse sobre os filósofos clássicos, o que eles disseram e como a filosofia clássica influenciou o Novo Testamento. A gente precisa compreender que o apóstolo Paulo foi influenciado por Sócrates, Platão e Aristóteles. Não pensem os irmãos, eu estou falando aqui só dos filósofos clássicos ali do 470, 430, 420. Mas tem os pré-socráticos que também influenciaram esses homens. A gente não pode entender que a Bíblia é um livro que ela foi respirada por Deus e que Deus foi dando ideias a Paulo e Paulo não leu em lugar nenhum, não construiu a partir de uma base, de uma fonte. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo era um perito, um filósofo de altíssimo nível. Ele cresceu e aprendeu aos pés de Gamaliel. E quando sua mente estava aguçada e madura, Deus inspirou a ele, aí ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Mas ele escreve a partir da observação, ele cristianiza a verdade que foi dita por um pagão. Isso é lindo demais. Ele santifica e sacraliza a declaração dita por uma pessoa que sequer conhecia Cristo, tendo em vista que Jesus ainda não viera. Então hoje à noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre os três clássicos mais conhecidos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí nós vamos conversar sobre eles e o que eles disseram que se tornou verdade bíblica em Paulo, que se tornou verdade bíblica no Novo Testamento, em Tiago, por exemplo. A gente vai perceber esta influência no Novo Testamento. É interessante a gente compreender essa verdade, tá? E aí a gente vai caminhando, a gente vai chegar ao Novo Testamento, nós vamos chegar aos apóstolos, o que os apóstolos disseram sobre a felicidade. Nós vamos chegar aos pais da igreja, o que disse Eusébio sobre a felicidade, o que disse Inácio de Loyola sobre a felicidade. E aí a gente vai chegar a Agostinho de Hipona, o homem que é o divisor de água entre o mundo antigo e o medievo, o que disse os teólogos medievais, o que disse Tomás de Aquino, Bernardo de Claraval. Vamos chegar na Reforma Protestante, o que disse o Lutero, vamos caminhar até a Renascença e Iluminismo, e quem sabe antes de Jesus voltar a gente chega na contemporaneidade. Mas eu queria dizer para os irmãos que vai ser uma jornada boa, e a gente vai aprender algumas coisas interessantes. Amém, irmãos? Quem acredita que o Senhor pode falar conosco nessa noite, diga amém.
O que nos ensinou Sócrates? Sócrates, ele nasce em 470. E dentre as muitas verdades que Sócrates ensinou, ele escreve muito, ele é um profícuo escritor, mas ele não deixa nada registrado. Então ele escreve tudo na alma do seu discípulo. E o discípulo, ele não deixa nada escrito na pena. Tudo que ele escreve para o seu discípulo Platão. Porque o Sócrates, ele é alguém que escreve na alma de Platão tantas verdades que quando Platão vai colocar na pena, vai transcrever, as pessoas confundem as verdades de Sócrates com a de Platão. Porque tudo aquilo que Sócrates escreveu ficou no coração de Platão. Ele nunca deixou nada escrito, nós não temos registro de nenhum escrito de Sócrates. Mas no vasto escrito do corpus de Platão, você tem um pensamento socrático, porque Platão era discípulo de Sócrates. E se você fosse reduzir, resumir, sintetizar num aforismo, né? O aforismo é uma citação breve. Se nós fôssemos reduzir ou sintetizar aquilo que Sócrates ensinou, certamente a maior verdade, ou a verdade que saltaria aos olhos, era a ideia: conhece-te a ti mesmo. E aí todos nós já ouvimos em algum momento essa frase, né? Sócrates nos aconselhou: conhece-te a ti mesmo. É preciso você ter conhecimento de si mesmo. Se queremos encontrar felicidade e sentido, é preciso que eu tenha autoconhecimento. E aí, o Sócrates vai nos dizer por quê. Por que eu preciso conhecer a mim mesmo? Eu preciso conhecer a mim mesmo para que eu tenha compreensão de quais são os meus valores, em primeiro lugar. Se eu conheço os meus valores, eu não negocio, eu não coloco na gôndola à venda o meu caráter. Se eu conheço os meus valores, eu escolho as pessoas com quem vou caminhar. Se eu conheço os meus valores, eu escolho quem vou ler, quem vou apreciar, eu escolho quem vou adorar. O conhecer a si mesmo influenciará diretamente em todas as demais áreas das nossas vidas. E aí Sócrates disse: nós precisamos conhecer a si mesmo para que nós não negociemos o nosso caráter, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Sócrates diz: você precisa conhecer a si mesmo, porque quem conhece a si mesmo não se ofende. E é verdade. Porque se eu me conheço, e alguém diz uma verdade a meu respeito, eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer: olha, eu queria lhe agradecer, porque ninguém teve coragem de dizer isso sobre mim, mas eu me conheço, eu sou desse jeito mesmo. E se a pessoa disser algo a meu respeito e for mentira, isso não vai ser problema, porque eu sei que não é verdade. Amém, irmãos? 470 a.C., pelo menos 2.500 anos antes. É uma verdade importante para hoje, sim ou não? Você sabe por que a gente se ofende muito? A gente se ofende muito porque a gente não se conhece. A gente se ofende muito porque a gente não acredita na nossa capacidade. A gente se ofende muito porque a gente se diminui muito facilmente. E o Sócrates já estava nos ensinando: você precisa conhecer a si mesmo, porque uma vez tendo conhecimento de si mesmo, se alguém mente a seu respeito, isso não te afetará. E se diz a verdade, também não te afetará, porque o que a pessoa está fazendo é apenas repetindo aquilo que você já sabe muito bem. Então, quando você conhece uma pessoa muito estressada, eu sei que aqui não tem ninguém, é só nos outros lugares, né? Você conhece uma pessoa assim que é aquela pessoa que se ira muito rapidamente, o pavio curto que a gente chama, né? Essa pessoa precisa conhecer mais a si mesma. Essa pessoa tem duras dúvidas sobre quem ela realmente é. Irmão, quando nós temos consciência de quem nós somos, digo mais, quando nós temos consciência de quem nós somos em Cristo, isso muda toda a nossa perspectiva. Isso muda de forma fundamental a forma de nos relacionarmos com os outros.
Porque quando eu tenho consciência de quem sou na pessoa bendita de Cristo, não há palavra contrária que afete o meu humor. Não há palavra de maldição que me gere temor. Essa semana um crente passou para mim uma mensagem: pastor, o senhor acredita em mal olhado? Você já pensou, irmão? Você ter que responder uma pergunta dessa quase 11 horas da noite. Você acredita em mal olhado? E não é um crente com 2 dias de crente não, viu, irmão? É um crente que já deveria estar ensinando, com sólido. Ele não era para estar bebendo leite mais. O senhor acredita em mal olhado? Daí eu tive que orientar, mas sinceramente, irmão, se os irmãos me conhecessem mesmo, os irmãos iam saber que minha vontade era ligar e dizer assim: meu irmão, eu não acreditava não, mas agora eu acredito, porque colocaram um mal olhado contra você, que você não está crescendo. E o mal olhado é sobre crescimento, você não está aprendendo. Porque, irmão, até para a doutrina ele já veio. E tem gente, irmãos, que não matura e não cresce, não desenvolve em nada. Parece que vem para o culto assim, e aí tudo que aconteceu aqui não o transformou, não o instruiu. Que sentido tem, irmãos? Todos nós passamos o dia trabalhando ou estudando. A gente escolheu estar aqui porque entendemos que seremos edificados nessa noite, porque cremos que o Espírito de Deus fala ao nosso coração, porque cremos que as verdades ditas neste lugar, elas são sagradas, elas nascem no coração de Deus. Mas sinceramente, irmãos, você entrar durante o ano inteiro nas comunidades, nas igrejas, de igreja em igreja, e ainda continuar com algumas superstições, nós precisamos repensar a nossa relação com Deus. E aí eu trouxe aqui 3 conselhos que Sócrates apresentou para quem quer viver feliz. O primeiro conselho dele foi o seguinte: a felicidade não pode vir de coisas externas. A felicidade só vem da alma. Olha. E aí você olha para o Sócrates e diz: isso é Sócrates ou é Paulo, né? Porque Paulo ele vai fazer esse paralelo sobre a questão da espiritualidade. E aí o Sócrates, claro, ele tem uma visão diferente, porque na perspectiva helênica, grega, o corpo ele é uma espécie de prisão, e a alma, ela um dia será liberta. E aí eles sacralizam a alma, os sentimentos. E aí quando é que a alma vai ter poder e autoridade sobre o corpo? Quando a morte se estabelecer, quando a alma então se perceber livre, porque na perspectiva grega antiga, a alma, porque está presa no corpo, ela precisa dedicar toda a sua energia para alimentar os desejos do corpo. E aí uma vez morto o homem ou a mulher, a alma se vê livre para viver de forma plena. E aí toda essa construção, ela vai trazendo verdades para o coração do apóstolo Paulo, que cristianiza essa reflexão e diz assim: o homem não é um corpo que aprisiona uma alma que está desejosa de se libertar. Não. O homem é espírito, alma e corpo. E por que tem tantos desejos? É porque ele é caído, ele é totalmente caído. E porque ele é caído, ele precisa ser restaurado na pessoa bendita de Cristo, para que o seu espírito, alma e corpo sejam outra vez restaurados à vida de Deus. Mas a semente está lá. A semente está lá. Olha o conselho que Sócrates deu há 2.500 anos atrás: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Parece que Sócrates escreveu no jornal de hoje, irmão. Se há 2.500 anos atrás o Sócrates estava dizendo: vida ocupada demais resulta em vazio, dificilmente a gente vai encontrar uma fala que seja tão contemporânea quanto esta. Vazio existencial, hoje você tem grupos de estudo que estão trabalhando vazio existencial. Pessoas que se sentem extremamente inadequadas, gente que conseguiu chegar nos lugares mais elevados, conseguiu casar bem, conseguiu gestar e criar e educar os filhos, mas que agora se encontram vazios porque gastaram
toda a vida e não encontraram nesta vida tempo para si mesmas. E aí o Sócrates ele vai trazer esse segundo conselho, e o terceiro é muito sábio o homem pôr sobre si mesmo tudo o que leva à felicidade. De quem depende a minha felicidade? Pergunto aos irmãos nesta noite, a partir do olhar de Sócrates: de quem depende a tua felicidade? De Cristo? Da família? Do trabalho? Das conquistas? Do propósito? Não. O que ele disse há 2.500 atrás continua sendo ecoante e verdade hoje. Depende de mim. Depende de você. Sócrates está dizendo: assuma o protagonismo de sua vida. Escolha convidar o Cristo para ser absoluto Senhor da sua história. Porque no que dependia de Cristo, Ele já fez. Ele te acolheu, Ele te chamou, Ele te restaurou, Ele te perdoou, Ele colocou um cântico novo na sua boca, retirou todo o lodo e todo o lamaçal e te deu a oportunidade de receber o seu Espírito. Agora você tem a palavra da graça, a alegria de Deus, a presença da misericórdia toda manhã. Você foi inaugurado por Deus ou reestruturado pelo Evangelho. A criação de Deus se restabeleceu nova. Você é nova criatura na pessoa bendita do Cristo. Tudo que era preciso ser feito, Ele já fez. Há 2.000 anos atrás, Ele concluiu o ato. Hoje Ele continua trabalhando, mas Ele já fez. Agora eu preciso admitir, eu preciso me entregar, eu preciso me lançar, eu preciso descansar, e eu preciso ter consciência de que Ele continua sendo o único, absoluto, soberano, inigualável e insubstituível Deus sobre a minha vida, sobre a minha história. Por isso esse terceiro conselho, ele nos convida a essa profunda reflexão. Sua alegria depende de você. Ah não, mas é porque hoje eu fui afetado. Uma pessoa me machucou muito com as palavras. Por que essa pessoa ainda está aqui? Por que você trouxe essa pessoa para o culto? Não, mas é porque você não tem ideia do que eu ouvi. Você ouviu lá. O problema é que ela está aqui agora com você. Não deveria estar. Você escolheu trazer uma experiência de dor. E aí é por isso que Deus reserva essas noites para nos declarar que nós escolhemos abrir um espaço e acolher aquilo que é dor. E aí a vida vai se tornando dolorosa. Nós escolhemos carregar aquilo que é peso e a vida vai se tornando cansativa. Mas está em nós também a capacidade de fechar as portas para tudo que é mal, para tudo que é pesado, para tudo que é danoso, e abrir o espaço do coração para que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida e na nossa história. E a gente vai vivendo de forma mais leve, mais consistente. Então esses são os conselhos de Sócrates, 470. Mais próximo dele está o escritor de Provérbios. Veja o que o escritor de Provérbios diz no capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derrubada sem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. O escritor de Provérbios diz assim: alguém que não pode conter o seu próprio espírito, alguém que não tem controle sobre si mesmo, alguém que não conhece a si mesmo, e alguém que, nesse ato de não conhecer, deseja viver, é alguém que está numa cidade com os muros caídos, desprotegido. Conselho proverbial do dito judaico escrito por Salomão é o seguinte: constrói sobre a tua existência muros que contenham
os seus desejos e as suas vontades. Porque se você pensa que todo o mal existente no mundo está da porta para fora, engana-se. Precisamos aprender a construir muros de contenção nos nossos desejos. Muros de contenção para a nossa alma, para as propostas feitas pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, pela concupiscência da carne, pela soberba, pela altivez, pela avareza e por tantos outros instrumentos de malignidade que nascem dentro. E às vezes as nossas casas, elas são seguras, os nossos muros são elevados, mas nós não conseguimos conter aquilo que nos faz perder o equilíbrio, o domínio. O escritor de Provérbios está nos ensinando. Você pode ter segurança no lar, mas não ter domínio sobre suas próprias decisões e escolhas. Por isso se faz necessário a construção de uma muralha que me proteja de mim mesmo. É muito sério isso. Imaginar que o Sócrates certamente bebe da filosofia e da teologia judaica para construir a sua reflexão. Precisamos nos proteger dos inimigos mordazes que estão na interioridade. Como construir muros? A partir da capacidade de conhecer as próprias limitações. Se tenho problemas com bebida, por que vou flertar com os amigos na sexta-feira à noite? Por que vou lançar a conversa fora no diálogo da mesa de um bar, se a bebida me é atraente aos olhos e ao coração? Se batalho para libertar-me do vício do cigarro, por que continuo indo para ambientes onde os fumantes estão em bom número, tentando mentir para a própria consciência? Se tenho problemas para lidar com a sexualidade, por que permaneço sozinho enquanto estou em relacionamento antes do casamento, com a prometida ou com o prometido? Conhece-te a ti mesmo. Construa muralhas. Deus já nos deu os tijolos. A palavra é o tijolo. Eu preciso estar munido da palavra para construir muralhas para os desejos da alma. Escritura é o insumo, o único insumo capaz de construir muralhas para nos proteger de si mesmo. E veja a influência socrática em Paulo, Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo, há uma responsabilidade em nós, de um autoexame. Eu preciso observar como estou andando. Eu preciso perceber de forma franca aonde os meus passos estão me levando. Porque somente os nércios, ou os que se dão à embriaguez, perdem o caminho. Mas eu preciso conhecer a mim mesmo, para que então possa escolher o caminho da santidade, o caminho que glorifica a Deus. Segundo filósofo que nós vamos conversar, passaram-se 30 minutos no primeiro, então vou correr um pouquinho mais. Platão. Platão, ele é discípulo de Sócrates, ele é criador do mito da caverna. O mito da caverna é aquela ideia de que tudo aquilo que a gente está vivendo aqui é apenas ilusão, a realidade é no pós-vida, a realidade está
muito além daquilo que a gente está vivenciando aqui. E aí o Platão, eu gostaria de destacar a ideia de Platão quando ele nos traz 5 lições para a vida e 5 conselhos. E esses conselhos ditos em 428, ou seja, 30 anos de diferença aí do Sócrates, ele é mais novo, né? 428 anos antes de Cristo. Esses 5 conselhos, eles continuam sendo conselhos extremamente contemporâneos e necessários para a vida. E esses conselhos, nenhum escritor influenciou tanto Paulo quanto Platão. De todos os filósofos, claro, Platão é considerado um dos mais interessantes, porque ele tem uma vasta produção e ele escreveu enquanto Sócrates, tudo que escreveu, escreveu na alma de Platão, não deixou nada escrito. E aí ele trouxe 5 conselhos que eu queria trazer à igreja nesta noite. O primeiro deles é: tente mudar o mundo começando por si mesmo. Conselho bom, né? Ah, pastor, eu tenho assim uma ideia que eu acho que vai mudar o meu bairro. Perfeito. Mas como é que está seu coração? Não, pastor, eu tenho um projeto evangelístico extraordinário. A pergunta é: você já é crente? Ah, pastor, o maior desejo da minha vida é ver as pessoas se convertendo. A pergunta é: você já se converteu? Pastor, o senhor está falando assim, irmão, é culto de doutrina, tem que... É tutano mesmo, viu? A verdade dita por Platão foi transcrita por Paulo. Paulo escreve a seu filho Timóteo, 4,16 na primeira carta: tem cuidado de ti mesmo, camarada. Primeiro tu cuidas de ti, Timóteo. Porque se tu cuidares de ti, tu terás autoridade para salvar não apenas a ti mesmo, mas a todos que te ouvem. Mas você não vai mudar a história de Éfeso, a igreja que você está pastoreando aí, camarada Timóteo, mudando as pessoas, aconselhando, ensinando caminhos. Não, você muda mudando a ti mesmo, cuidando de ti mesmo. E aí você tem cuidado de ti mesmo, você altera o que é preciso ser alterado, você muda, você se transforma, e uma vez fazendo isso, você terá autoridade para direcionar outras pessoas. Isso é muito belo, irmãos. Esse é um conselho que nós precisamos pensar e ponderar, porque às vezes a gente fica sonhando e a gente não sai dos sonhos, dos planos, dos projetos. Esse ano vai ser o ano, aí a gente começa o ano assim, fazendo uma lista. Quando termina o ano, se olha, não tem nada arriscado. Vamos gastar tinta riscando o projeto realizado, irmãos. Amém? Aí eu estou sentindo assim que a igreja, ela não está vindo para a doutrina. Se preocupe não. Venha você. Porque Deus fará com que as pessoas que não estão vindo, quando vierem a primeira vez, tenham uma sensação de que estão perdendo algo dele. Mas é uma obra dele, não é nossa, não é da igreja, não é do pastor, não é dos músicos, é uma obra do dono dessa igreja. E se a pessoa vindo não sentir isso, você vem. Ah, pastor, mas é porque eu tenho dificuldade para congregar, porque eu conheço algumas pessoas na igreja que, sinceramente, quando a gente gasta tempo conhecendo muitos outros, a gente não conhece nada de si mesmo. E a gente tem que vir para o culto de doutrina para ouvir Deus falando conosco e dizendo: conhece-te a ti mesmo, porque depois de muito saber sobre ti mesmo, tu saberás apenas uma parcela, porque só quem nos conhece é o Eterno. Só quem sabe quem somos é o Eterno. E se estamos aqui para ouvir a voz de Deus, é porque somos conhecidos e amados dEle. Bendito seja o nome de Jesus.
Até mesmo você que acha que não há mais possibilidade de perdão para a sua vida, essa é uma leitura incoerente. Se estás aqui hoje, é porque és conhecido do perdoador. E o Senhor deseja restaurar a tua vida e trazer gotas de graça e misericórdia sobre o teu coração. Porque este é o Evangelho que retira o olhar do outro e que introspecta o olhar nas minhas próprias decisões. Porque quando eu estou observando o que está acontecendo na minha alma, no meu coração, quais são as sensações que estão dirigindo a minha vida, eu não tenho tempo para observar os outros. Menos dos outros, mais de mim. E aí eu olho menos para os outros e eu percebo mais a mim mesmo. Esse é o conselho. O segundo conselho é: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Platão está dizendo: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Aí o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:25, ele diz: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois Deus não tem acepção de pessoas. Ah, pastor, fui tão injustiçada, fui tão injustiçado. Quem fez a injustiça sofrerá mais dano que você. Porque quem foi injustiçado, esquece e dá a volta por cima. A culpa continuará sendo companheira de quem injustiçou. A tristeza e a amargura continuará sendo a irmã próxima de quem cometeu a injustiça. Até que em Cristo, essa pessoa reconheça a injustiça e a justiça de Cristo inunde o coração desta pessoa. Portanto, o que disse Platão continua sendo verdade hoje. Se tu estás aqui com a consciência de que foi injustiçada e injustiçado, estás em posição de privilégio em relação a quem te injustiçou. Porque Deus não tem acepção de pessoas, e o justo juiz é o que julgará as nossas causas. Terceiro lugar, onde não há igualdade, a amizade não perdura. Eu vou aqui para Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Você mantém uma relação de igualdade, respeito e proximidade com o amigo, e esse amigo tornar-se-á irmão. A amizade sofrerá o processo de evolução, progresso. Conselho platônico. Quarto, a coisa mais indispensável à vida é saber empregar o seu conhecimento. Olha o quarto conselho. Coisa mais indispensável à vida é conhecer sobre todas as coisas. Não. A coisa mais indispensável à vida é ser alguém curioso pelo novo. Não. A coisa mais indispensável à vida é aplicar. Você sabe? Sei. O que você sabe é bom? É. Você é bom porque sabe de algo bom? Não. Você conhece Jesus? Conheço. Você conhece o Evangelho? Minimamente, mas conheço. Jesus conhece você? Eu já tive com ele algumas vezes. E o Evangelho participa da sua vida? Ele já participou algumas vezes. Eu já convidei o Evangelho para ser companheiro da jornada. Não está bom. Você conhece Jesus minimamente? Ele conhece você? Eu estou buscando conhecê-lo mais todos os dias.
Você conhece o Evangelho minimamente? O que você está fazendo? Eu estou trabalhando todos os dias para criar o hábito de, lendo a Escritura, interpretá-la. E se não conseguir interpretá-la, eu vou buscar a presença de Deus. E vou buscar a presença de conselhos e pessoas que têm mais tempo de fé para então trazer sobre o meu coração luz. Isso é vida. Conselho platônico. E Tiago disse o que sobre isso? Tiago disse assim: aquele, pois, que sabe o bem e não faz, peca. Tiago disse a mesma coisa que Platão, irmãos. Só que Platão disse: a coisa mais indispensável da vida é saber empregar o conhecimento. E o Tiago disse: se tu sabes, e se tu não vive de acordo com o que sabes, não está empregando o conhecimento. E por não estar empregando o conhecimento, está pecando contra o conhecimento que carrega. E é importante a gente pensar sobre isso. Porque quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Tiago 3:1. Não queiram ser mestres. É preciso lembrar que Deus cobrará maior juízo dos mestres. Porque quanto maior a sabedoria, maior a missão e responsabilidade. Quanto mais de Deus eu conheço, mais de Deus eu preciso expressar. Eu não estou falando de ideias, estou falando de vida. Por isso o pecado dos mestres são os mestres dos pecados. Porque o mestre peca contra um conhecimento maior. Que Deus nos dê sabedoria para conhecê-lo, mas que atrelado a isso Deus nos dê temor para viver em conformidade com o seu conhecimento. Que Deus nos dê sabedoria para discernir a palavra, mas consciência de que o saber a palavra se torna missão, responsabilidade. Eu lembro que eu evangelizei um rapaz um dia na empresa, nós saímos para almoçar juntos. E aí ele estava enfrentando um drama, a gente dialogou, e aí eu depois fiquei conversando com ele, apresentei o Evangelho para ele, e aí depois de quase uma hora, ou mais de uma hora talvez, falando para ele sobre o Evangelho, eu disse: bom para você seria não saber do que agora sabes. Aí ele disse: mas por quê? Eu disse: porque no dia do juízo, tu já não poderás dizer que não conhecia. Aí ele disse: que maldade você fez comigo? Eu tornei este alguém indesculpável diante de Deus. Amém, irmãos? Pastor, e o que nós temos que fazer? Pregar para que as pessoas se tornem indesculpáveis? Não, irmão, diante de Deus todos serão indesculpáveis. Porque os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a glória de suas mãos. O universo declara que existe um Deus. A gente tem que pregar para quê? Para as pessoas crerem, para as pessoas receberem a Jesus e então serem salvas. A gente tem que pregar para que as pessoas recebam vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Quinto e último conselho de Platão é: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na vida. Parece que a gente pregou domingo, né? Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na vida. Aí Tiago, ele usa conceito de Platão e ele escreve no capítulo 4, versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Pastor, e agora o senhor anunciou que vai acontecer domingo, a escola bíblica dominical, não foi? Esse é o nosso projeto, né? É a nossa intenção. Mas só tem um que sabe se vai acontecer ou não. Porque os céus podem se abrir hoje à noite ainda, e o Senhor convidar a sua noiva para estar com Ele nos ares, conforme Ele nos prometeu. E aí Tiago diz assim: o que é a vossa vida? A nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Sequer sabemos o que nos acontecerá amanhã. Tiago está apenas repetindo essa verdade dita por Platão: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na vida. Não espere. E aí eu concluo minha fala com Aristóteles. Aristóteles, ele é o criador da ideia do motor imóvel. Que disse Aristóteles:
Aristóteles disse uma verdade que mais tarde foi cristianizada por Agostinho. O Aristóteles, ele disse uma verdade que, quando foi cristianizada, se tornou defesa da fé. O Aristóteles disse assim: existe um motor imóvel, porque tudo que se move precisa de algo para mover. Tudo que se move precisa de um ato que move. E esse primeiro ato que move não é movido por nada. Ele olha para o universo e diz: o universo é ordenado, o universo é estabelecido, o universo está claramente organizado, porque alguém organizou, alguém estabeleceu, alguém ordenou. Só que esse alguém não é ordenado, esse alguém não é criado, e esse alguém não é movido, porque existe um motor imóvel. Ele chamou de motor imóvel. Agostinho pegou a ideia dele, aí disse: o nome desse motor imóvel é o Criador de todas as coisas, porque ele move todas as coisas, mas ele não é movido, ele continua sendo o mesmo. Ele move todos os teus dramas, as tuas dores e os teus medos, mas ele não é movido, ele continua o mesmo. Ele é o Deus de eternidade em eternidade, inamovível. Bendito seja o nome de Jesus. O Aristóteles, que sequer conhecia Cristo, porque este ainda não nascera, está declarando uma grande verdade: existe um Senhor imóvel. Por que imóvel? Porque tudo ele move, mas de nada é movido. Isso é belo, isso é extraordinário, isso é bíblico, isso é vivo, isso é sagrado. Portanto, não existe nenhuma verdade dita por um homem ainda que não conheça Deus, que não se torne palavra edificante para as nossas histórias. Pastor, o que é a felicidade? Eu ouvi essa semana numa aula de um filósofo: felicidade é como uma borboleta. Se você sair correndo atrás dela, ela vai embora. Mas se de repente você estiver desapercebido, ela vem e senta no seu ombro. Isso é a felicidade. Se você sair correndo atrás da felicidade: eu tenho que conseguir um emprego para ser feliz, eu tenho que conseguir namorar aquela menina para ser feliz, casar com aquela menina para ser feliz, casar com aquele rapaz para ser feliz. Se você começar a correr em busca da felicidade, ela vai embora. Mas se você aprender a viver agora, o hoje, esse momento, e simplesmente confiar em Deus, um dia a felicidade vem e pousa no teu ombro. Porque o nome da felicidade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem deseja glorificar o Senhor, fique de pé nesta noite. E eu quero, em oração, agradecer a Deus por essa noite que o Senhor nos visitou. Pensando sobre a filosofia clássica, a filosofia grega, nós encontramos verdades eternas, verdades bíblicas, verdades que podem nortear as nossas decisões. Sabe qual é o meu desejo? É que depois desta série, nós escolhamos ser melhores. Porque, irmãos, a felicidade é exatamente isso. Isso não entraria jamais na cabeça de nenhum grego, a ideia de que eu sou feliz para mim mesmo. Eu sou feliz para a polis. Eu sou feliz para o todo. Eu me torno feliz, porque naturalmente as pessoas que convivem comigo serão afetadas positivamente pela felicidade. Pai bendito, aqui está o teu povo, a tua igreja. O Senhor nos trouxe essa palavra esta semana, e aqui eu entreguei ao teu povo, cumprindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito faça-nos lembrar dessas verdades, e que em tempo oportuno essas verdades possam nos tornar melhores nos relacionamentos. Pai, nós não queremos constatar que estamos melhores, porque isso beira a arrogância. Mas eu quero te pedir que as pessoas que convivem com os irmãos que estão aqui neste lugar, elas possam sentir maior desejo de estar próximo dessas pessoas, porque a tua vida e a tua presença inundará a vida deles,
e é a Tua graça quem nos torna leves e agradáveis. Pai bendito, eu oro, rogando-Te que continues a falar conosco neste lugar. Abençoe cada irmão e irmã que aqui está. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja. E quem tem fé, diga amém. Que nós possamos em felicidade ir aos nossos lares.